Olá! Sejam todos bem-vindos ao Café Café. Me chamo Fernanda Barata. Hoje a gente vai continuar falando de didática, mas hoje o nosso assunto é planejamento educacional. Fica com a gente, acompanhe o vídeo, que tem muita novidade aqui sobre planejamento educacional. Bem, a gente traz aqui Vasconcelos para conversar com vocês, né? Vasconcelos diz que planejar é antecipar mentalmente uma ação, um conjunto de ações a ser realizada e agir de acordo com o previsto. Quando Vasconcelos diz isso, a gente traz uma das referências do planejamento, que é você antecipar o que você pretende. Quando ele diz antecipar mentalmente, é você pensar as etapas, os steps, né, de cada ação que precisa ser feita. Então, o planejamento, ele tem essa característica básica de antecipação. É como um jogo de xadrez, em que para mexer as peças você tem que antecipar as jogadas do seu adversário. Então, você vai pensar isso de acordo com o que você precisa desenvolver. E a gente traz a Martinez e Larrosse, e eles dizem o seguinte: planejamento é um processo de previsão de necessidades e racionalização de emprego dos meios materiais e dos recursos humanos disponíveis. Então, você vai prever o que você vai usar. Você vai trazer para o seu planejamento quais são os recursos materiais e os recursos humanos disponíveis para agregar valor àquilo que você está planejando. Então, você vai pensar quais são os elementos necessários, essenciais, para que esse seu planejamento ele tenha sucesso. Além disso, eles também dizem, você faz isso a fim de alcançar objetivos concretos, em prazo determinado e etapas definidas a partir do conhecimento e avaliação científica da situação original. Então, eu tenho que criar um diagnóstico, eu tenho que pensar qual é o contexto que eu tenho, qual é a situação que eu estou vivenciando ali naquele momento. E a partir desse contexto, eu vou definir etapas, quais serão as etapas que esse meu planejamento devem ser, que etapas devem ser destacadas para que eu consiga realizar essas atividades da maneira adequada. Além disso, eu vou colocar prazos para cada etapa. Mais do que isso, o que eles não dizem aqui? Você precisa definir quem são os responsáveis por cada etapa dessa. Quem serão as pessoas que ficarão acompanhando, né, que farão não só a execução, mas o acompanhamento das etapas que você está definindo aqui. E, por fim, eles colocam da necessidade de uma avaliação. E essa avaliação, já falei que é uma avaliação diagnóstica, mas você, ao fim do planejamento, você também precisa avaliar se aquele planejamento está adequado, se aquele planejamento alcançou os objetivos, e que esse processo de avaliação ele não seja pontual, mas que vocês consigam fazer com que ele aconteça progressivamente durante a execução do que foi planejado. Por quê? Porque outra característica do planejamento é que ele é flexível. Então, se eu tenho um planejamento flexível, eu preciso estar constantemente avaliando o que eu planejei durante a sua execução. Por isso, a importância de definir os responsáveis pelo acompanhamento das etapas. Então, quem estiver responsável por acompanhar a execução das etapas precisa verificar se o planejamento está adequado, precisa verificar se é necessário fazer ajustes no que foi planejado. Além disso, a gente traz aqui Libano. O Libano diz: planejamento é um processo de racionalização, organização, coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e a problemática no contexto educacional. Vejam, o planejamento educacional ele tem muita influência das escolas de planejamento da área da administração. E elas influenciam sim o planejamento escolar. Porém, o planejamento escolar, ao ser voltado às características da ação docente, às necessidades do ambiente educacional, ele precisa articular todas as problemáticas que são apontadas relacionadas ao contexto social. Até porque a educação é um ato social, certo? Então, a gente tem que levar em consideração todos os fatores do meu contexto social, quem é o meu público-alvo, qual é a infraestrutura da minha escola.
Quem é o corpo docente que vai atuar nesse planejamento? Quem é o corpo técnico que vai dar suporte e apoio aos meus docentes? Então, todas essas ações, elas precisam estar definidas em atividades fins, atividades meios, quais são os recursos que eu vou necessitar para cada etapa do planejamento que eu estou projetando. E aí a gente traz alguns exemplos de planejamento educacional. Bem, aqui a gente traz a Constituição. A Constituição Federal, ela é um documento que traz elementos, no seu artigo 210, elementos específicos voltados à educação. Fernanda, mas isso eu posso chamar de planejamento? Uma política pública é uma ação de planejamento. Quando você cria uma política pública, você está pensando em como você vai transformar essa política depois num plano. Então, a política ela não deixa de ser um ato de planejamento. Ela é uma previsão do que precisa ser feito, do que precisa acontecer. Então, o planejamento educacional ele é amplo. E por isso eu trago vários instrumentos legais aqui para conversar com vocês a respeito. A própria Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, a Lei 9394/96, que sofreu vários ajustes nos últimos anos, ela é um documento que te dá diretrizes de como você deve executar o processo educacional. O Plano Nacional de Educação, que é decenal, né? A cada 10 anos é criado um Plano Nacional de Educação. Então, esse Plano Nacional, que também é uma lei, ele traz orientações diversas, ele traz objetivos a serem alcançados dentro de cada item que ele aborda. Por exemplo, o Plano Nacional de Educação tem lá o item da educação básica, tem o item da educação de jovens e adultos, ele tem o item da educação profissional. Então, ele traz objetivos a serem alcançados para cada plano dele. Tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também traz diretrizes sobre como a gente deve pensar as propostas educacionais voltadas à criança e do adolescente. Eu aponto aqui também o Plano de Desenvolvimento da Educação. Bem, há algum tempo a gente não tem edições novas de um Plano de Desenvolvimento da Educação. Porém, eu sempre gosto de citá-lo quando a gente aborda esse assunto, porque ele tem relação direta com o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação estabelece objetivos a serem alcançados para cada área. E o Plano de Desenvolvimento da Educação, ele estabelece as metas, materializando esses objetivos com indicadores, com responsáveis, com recursos que devem ser empregados para o desenvolvimento de determinados objetivos e metas. Certo? Então, é por isso que o Plano Nacional de Educação está aqui como um exemplo para que vocês possam pesquisar e conhecer um pouco mais desses detalhes e comparar com o Plano Nacional de Educação. E eles têm o planejamento educacional, quando eu digo que eles são caracterizados também como políticas educacionais, a gente tem diferentes esferas, municipais, estaduais, nacionais. Por exemplo, o Plano Nacional de Educação é criado e ele é criado a nível nacional, com informações, construído coletivamente e depois aprovado em instâncias superiores. Porém, há um período após a criação, a divulgação e a publicação do Plano Nacional de Educação, há um período para que os estados, com base no Plano Nacional de Educação, criem seus planos estaduais de educação, levando em consideração as especificidades regionais. Criados os planos estaduais, por exemplo, eu estou no Pará. Então, após a criação do Plano Nacional de Educação, o governo do Pará teve um período para criar o seu plano estadual de educação. E ele organizou, junto com a SEDUC, né, Secretaria de Educação do Estado, e os seus setores regionais, ele organizou a criação de um plano estadual de educação. Finalizado, publicado esse plano estadual de educação, é vez dos municípios desse estado criarem os seus planos municipais de educação. E aí, não só serão consideradas as especificidades nacionais do plano nacional, como as regionais do plano estadual e as locais daquele município específico. Então, você tem aí os planos sendo construídos e definindo as políticas educacionais. Outro fator que a gente quer levantar aqui é o processo contínuo do processo de planejamento. Você tem que levar em consideração os objetivos que você deseja alcançar, os fins a que você
vai colocar esses objetivos em ação, né? Como você vai fazer com que esses objetivos eles sejam realizados através dos meios. E por que é um processo contínuo? Pelo seguinte, quando você planeja, você tem uma situação idealizada, certo? O seu planejamento está no mundo das ideias. Quando você transforma esse planejamento num plano, e a gente vai falar mais à frente, como o planejamento educacional ele pode ser transposto no formato de planos, que o plano é exatamente a materialização do seu planejamento. E quando você está com aquelas ideias somente nas discussões, você junta um grupo, você faz discussões do que vai ser planejado, de como as coisas vão ser feitas, você tem o planejamento no plano das ideias. A partir do momento que você materializa esse planejamento num documento, esse documento você chama de plano, e aí sim, você está materializando, você está tornando esse planejamento concreto. Desculpa. Vamos dar continuidade. A gente está trazendo aqui para vocês o planejamento curricular. O planejamento curricular, a gente traz como exemplos para vocês aqui as diretrizes curriculares nacionais, propostas dos cursos de graduação, propostas pelo Conselho Nacional de Educação, a Base Nacional Comum Curricular, que foi aprovada há alguns anos, e as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. O que é o planejamento curricular? É uma proposta geral de experiências de aprendizagem. É uma previsão sistemática e ordenada dos componentes curriculares. Então, por exemplo, quando eu pego as diretrizes curriculares dos cursos de graduação, eu vou encontrar ali quais são as competências, quais são as habilidades que os meus acadêmicos da determinada graduação, daquela diretriz, eles precisam desenvolver. Assim, quando eu pego a Base Nacional como curricular, eu vou pegar uma série de informações que vão direcionar como eu devo desenvolver o meu planejamento curricular. Nesse sentido, a gente tem também como uma etapa de planejamento, o planejamento escolar. O que seria esse planejamento escolar? Ele é um planejamento pensado no âmbito institucional. Então, eu posso ter uma grande universidade fazendo um planejamento institucional, eu posso ter um instituto federal, uma instituição privada, uma escola, uma associação comunitária com fim educacional. Então, o planejamento escolar é voltado para uma determinada instituição. Ele corresponde às decisões sobre a organização, funcionamento e proposta pedagógica da escola. Então, ele vai pensar o todo. E é importante levar em consideração nesse planejamento escolar a questão sistêmica, a questão holística. A instituição tem que ser enxergada como um sistema que os seus vários setores articuladamente têm um fim único, que é a educação. Então, esse planejamento escolar, ele precisa ter o foco nesse todo que a instituição é. Ele não pode levar em consideração só um determinado setor ou um determinado grupo de pessoas. Por isso é importante a relação dialógica e participativa dos sujeitos envolvidos. Então, eu não vou chamar só os professores para construir o meu planejamento escolar. Eu vou chamar o meu corpo técnico e nesse corpo técnico eu poderia inserir professores, psicólogos, a equipe técnica da escola, secretários. Eu posso chamar minha equipe de apoio, a minha equipe de serviços gerais, os meus porteiros, as minhas serventes, as minhas merendeiras. Então, eu posso chamar esses sujeitos para ouvi-los e, a partir desse diálogo, por isso, uma relação dialógica, a partir desse diálogo, pensar realmente quais são as especificidades do meu público, dos meus sujeitos envolvidos e pensar um planejamento escolar adequado. Por isso que se diz que o PPP, o Projeto Político Pedagógico, é a carteira de identidade da escola. É aquela digital que a escola tem e que a partir desse documento é que todos os outros serão executados, serão pensados, serão desenvolvidos. Então, o PPP, que é o Projeto Pedagógico da Escola, ele é o ponto de partida. Nos institutos federais, por exemplo, eu vou trazer um exemplo de uma instituição de ensino superior. E, no caso, o Instituto de Educação Básica também ele tem essa característica mista. O Instituto Federal ele precisa ter não só o seu projeto pedagógico, né, político pedagógico, mas ele precisa também ter um plano de desenvolvimento institucional, que justamente esse plano pedagógico ele dá base para um plano de desenvolvimento institucional, onde nesse plano de desenvolvimento, aí eu vou colocar
quais são os objetivos da instituição, quais são as metas a serem alcançadas num determinado prazo, que setores ficarão responsáveis pelo alcance dessas metas. Então, é o planejamento da instituição como um todo, certo? Vamos passar na sequência para o planejamento de ensino. Quando a gente fala do planejamento de ensino, a gente está falando da atuação concreta dos educadores no seu cotidiano do trabalho escolar, no cotidiano do seu trabalho escolar. E aí, quando eu digo atuação concreta, eu estou pensando no planejamento da minha atividade com os alunos. Eu, enquanto docente, eu vou criar o meu plano de disciplina. Eu sou professora de ensino superior. Eu vou criar um plano de disciplina para uma determinada disciplina que eu vou oferecer. Se o meu aluno, se um determinado professor de biologia, por exemplo, ele dá aula para o ensino médio, ele vai pensar o plano de disciplina para aquela determinada turma, para a segunda série do ensino médio. Se for um professor, assim, também um professor de letras, ele é professor do 7º ano do ensino fundamental. Ele vai pensar um plano de disciplina para aquela turma, para o ano inteiro. Então, isso é um planejamento de ensino, é uma forma de eu concretizar a minha atuação docente. Se eu for um professor da área da educação infantil, o que eu vou fazer? Na educação infantil, os professores eles dão aula para uma turma diversa, né? Então, muitas vezes, na educação infantil, é um professor que é professor de língua portuguesa, de matemática, de todos os outros componentes. E aí, o que acontece? Eles têm que fazer planos de disciplina ou planos de ensino para cada disciplina ou de forma integrada. Então, varia de acordo com a sua área de atuação, a forma como você vai desenvolver o seu planejamento e de acordo com as orientações da escola em que você atua. Perdão, voltando aqui. E o que seria o plano? O plano é o produto do planejamento. É um documento que registra as tomadas de decisões. Então, eu faço um planejamento, eu discuto participativamente, dialogicamente com a minha comunidade, como vai ser feito, por exemplo, um plano de um projeto político pedagógico, certo? Um PPP. Ou um plano de curso, eu junto os professores daquele ano e monto um plano de curso para aquela, digamos assim, para o 9º ano do ensino fundamental. Os professores daquela turma, daquele ano, vão se organizar e montar um plano de curso. Ou eu posso, por exemplo, construir um plano de aula. Eu posso, isoladamente como docente, construir um plano de aula de uma determinada aula. Ou eu posso também, junto com os professores daquela disciplina, na minha escola, uma escola grande, por exemplo, eu tenho vários professores trabalhando aquela disciplina concomitantemente. O que eu posso fazer? Eu posso me juntar com esses professores, criarmos planos de disciplina coletivos, interdisciplinares, que dialoguem com outras disciplinas, e construir planos de aula conjuntos, em que a gente faça proposições criativas, inovadoras para o desenvolvimento do conteúdo e do ensino, aprendizagem daquela turma. Aqui como exemplo de plano, vocês estão vendo o Plano Nacional de Educação, ele também é um plano, ele traz as diretrizes, certo? Ele já é uma proposta de planejamento educacional. Assim como um plano de desenvolvimento institucional, eu coloco aqui o PDI, que foi o que eu citei ainda há pouco, que os institutos federais precisam ter, assim como as universidades. Todas as instituições de ensino superior, elas precisam ter um PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional. E a gente diz para vocês que existem diversas possibilidades de concretização do planejamento na forma de planos. Então, quando eu falo em planejamento de ensino, vejam só, olha as possibilidades de planejamento que eu apresentei para vocês. O planejamento educacional ele pode ser apresentado na forma de Plano Nacional de Educação ou de Plano de Desenvolvimento da Educação, ou eu posso dizer que o planejamento educacional da minha instituição se chama projeto pedagógico, projeto político-pedagógico. É um planejamento educacional, não deixa de ser. Mais especificamente, além do meu PPP ser um planejamento educacional, ele é um planejamento escolar porque ele está voltado especificamente a uma instituição. Mas, além do PPP, a gente coloca aqui o Plano de Desenvolvimento Institucional, que foi o que eu citei ainda há pouco dos institutos federais. Planejamento curricular, eu posso ter um plano de curso. O que é um plano de curso, Fernanda?
por exemplo, se for de uma série do ensino fundamental, qual que é o plano de curso dessa série? É aquele documento que vai para o Conselho de Educação para aprovação e liberação daquela turma, né, daquela série. Então, a escola passa a ter autorização para a oferta daquela determinada série, por exemplo, do 9º ano do ensino fundamental. Eu vou abrir uma escola que vai ser do 9º ano do fundamental ao ensino médio. Então, eu tenho que fazer um plano de curso do 9º ano para submeter ao Conselho de Educação. E esse Conselho de Educação, ele vai aprovar ou não. E esse plano de curso é um planejamento curricular, porque ele traz tudo o que aquela turma, aquela série, no caso, ela precisa estudar naquele período. Então, ele é um planejamento curricular, assim como o plano de disciplina. Meu plano de disciplina, ele vai trazer a ementa da minha disciplina, ele vai trazer os conteúdos que serão tratados, assim como outras especificidades dos planos que a gente vai ver mais à frente, quando a gente estiver conversando sobre a criação de planos. E planejamento de ensino, a gente coloca aqui como exemplo o plano de curso novamente, ele é um planejamento de ensino. Por exemplo, o meu plano de disciplina não deixa, é um planejamento de ensino, apesar de ele ter características curriculares também. E o plano de aula, que é o mais específico, que é o do dia a dia da sala de aula. Você vai dar uma aula de determinado assunto, que pode, por exemplo, ser trabalhado em uma única aula, ou pode ser trabalhado em 3 aulas no único dia, ou se você definir que aquele assunto precisa ser aprofundado, você vai trabalhar em 3 semanas. E aí você constrói um plano, pode construir um plano de aula para aquele determinado assunto, para que na medida das semanas você vá avançando nas etapas que você for definindo no seu plano de aula. Bem, gente, era isso que a gente tinha para apresentar para vocês. Nossas referências são Vasconcelos, Planejamento, Projeto de Ensino-Aprendizagem e Projeto Pedagógico. A gente trouxe Larró e Martinez, Planejamento Escolar. E temos também Libânio, Código de Didática, que é a nossa base para a disciplina. Aqui estão meus contatos, fernanda.barata.ufpa.edu.br. Se a caixa lotar, eu fico com dificuldade, vocês podem me procurar nas redes sociais, né? Porque o e-mail institucional ele tem ele não tem um limite muito alto para recebimento de e-mails. Então, rapidamente a caixa lota e a gente não consegue mais ficar recebendo. Então, vocês podem procurar a gente nas redes sociais. A gente tem aqui no canal, Café Café. Por falar nisso, curta aí o canal, se inscreva, ative o sininho para que você possa receber as nossas notificações, os nossos vídeos, as nossas novidades. A gente está preparando regularmente dicas para serem postadas aqui para vocês. Certo? Vídeos curtos com dicas para que vocês possam executar a atividade docente de forma descomplicada. A gente também está nas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, e onde vocês procurarem, quiserem bater um papo com a gente, é só falar, é só chamar a gente, tá bom? Tragam novidades, tragam assuntos para discussão, nos chamem para conversar sobre determinado assunto que vocês tenham dúvida. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada a vocês que estiveram hoje aqui com a gente. Tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom para vocês.